presidente Orenci Silva, doutor Márcio Dainese, minhas senhoras, meus senhores, antes de tudo eu queria cumprimentar os palestrantes que me antecederam, professor Toro e professor Pedro Gonçalves, enfim, todos os outros, de maneira geral, que me antecederam. E olhando aqui desse púlpito, não é, moderno, parece que eu estou numa convenção de um partido de esquerda, não é? Impressionante. Ou, eventualmente, no incentivo à doação de sangue, ou coisa que o valha. Mas, enfim, eu queria cumprimentar a presidente Denise, a todos os organizadores da Unidas e dizer que é uma honra participar deste 16º Congresso, que, sem dúvida alguma, não é, já é um sucesso nacional. Não é? Eu não quero me alongar muito, mas eu preparei uma palestra de 2 horas e 30 minutos. E, dado o avançado da hora, eu vou reduzir para 2 horas e 20. E eu acho que isso vai satisfazer a todos, não é? O tema é extremamente complexo. E eu comentava com o professor Pedro Gonçalves e com o professor José Luiz Toro que esse tema podia ser tratado em qualquer foro mundial, não é? Dada a sua complexidade. Então eu vou tentar com evitando o juridiquês, transmitir alguma coisa sobre segurança ou insegurança jurídica, mais precisamente, não é? Para nós tratarmos desse tema, é indispensável a gente começar a analisar o momento em que nós vivemos, não é? Nós vivemos um momento de transição, e o professor Toro mencionou na sua exposição que hoje tem sido chamado de pós-modernidade, não é? Que é uma terminologia que surgiu na América Latina, portanto na América Hispânica, para designar o desenvolvimento, num dado momento histórico, das artes. E isso foi levado para a sociologia, para a filosofia e para o direito, não é? E o que é esse pós-modernismo ou pós-modernidade que nós vivemos nos dias de hoje? Quando nós falamos nesse tema, nós estamos confrontando o momento atual com a modernidade, não é? Apenas para que os senhores se recordem, a modernidade entre os séculos 16 e 18, culminando com o iluminismo, tinha como cânones, não é? como bases, a ideia da modernidade, justamente de estabilidade, certeza e segurança jurídica. Nós vivemos um momento de transformações. Se nós imaginarmos há 10, 20 anos o que nós passamos no plano mundial hoje, nem um grande mestre da ficção poderia imaginar o que vivemos hoje no plano econômico mundial, no plano político e no plano social. Essas transformações são evidentes, como por exemplo, na economia, não se imaginava a globalização da maneira como ela se tornou acentuada, não é? Com a transferência de capitais praticamente de uma forma instantânea. Isso na economia. Na educação, toda aquela origem do monopólio do conhecimento pelo professor já se desintegrou, não é? Hoje o conhecimento é do aluno e do professor, não é? Obviamente que a visão do professor é distinta e cabe a ele instigar o aluno à pesquisa, às novas ideias. No plano social, os nossos costumes vêm se alterando, não é? Algumas coisas que nós falamos e agimos nos dias de hoje seriam crimes há bem pouco tempo, não é? Muitos tipos penais foram se tornando letra morta diante da evolução da sociedade. Hoje nós vivemos, portanto, um momento, a era
da informação, não é? Isso não significa necessariamente conhecimento, mas nós vivemos uma era em que o ápice, a pretensão maior é a da comunicação. E isso causa uma incerteza a todos nós, não é? A cada dia nós nos deparamos com algo que parece desmoronar, não é? Nos costumes, na política. Isso tudo se deve, em grande parte, a essa informação instantânea que nós vivemos, não é? Ou seja, os fatos surgem e desaparecem muitas vezes de uma maneira extremamente célere, rápida. E isso tem uma consequência direta em todas as áreas do conhecimento. Como eu mencionei aqui, na economia, na política, no direito, obviamente, e também na saúde, não é? Novas técnicas são criadas, não é? E hoje, se nós imaginarmos a ideia do cientista, que na modernidade estava diretamente ligada ao espírito, à pessoa humana, hoje a ciência está intimamente relacionada a um produto extremamente valioso. Enfim, como é que o direito se defronta com todas essas modificações, não é? O senhor sabe muito bem que quem lida com o direito, em regra, é mais conservador, não é? E pode ser identificado de uma maneira muito fácil, não é? Por exemplo, ontem aqui na praia eu vi várias pessoas de terno e gravata andando na praia, não é? Obviamente quem olhou aquilo disse, devem ser advogados, juízes ou professores de direito. Esse conservadorismo tem um reflexo, obviamente, no comportamento no momento do julgamento. Todas essas transformações causam ainda uma dúvida imensa naquele que julga, naquele que pleiteia e naquele que exerce a sua função como fiscal da lei, custos legis, que é o representante do Ministério Público. Enfim, essas alterações na própria estrutura legal que foi mencionada aqui pelo professor Toro, com princípios e regras, acabam interferindo exatamente naquilo em que se dá com a transformação e a circulação da riqueza no mundo, que são os contratos. Então vejam, como é que era a estrutura de um contrato até antes da Constituição Federal nossa de 1988? O contrato era a lei entre as partes, não é? Há uma expressão comum que todos nós nos valemos, que o combinado é combinado, não é? E isso no direito tem um nome, não é? No direito se chama pacta sunt servanda, não é? Que é uma expressão do latim que significa os pactos têm que ser observados, os pactos têm de ser cumpridos, não é? E aqui no Brasil, até 1988, os contratos eram cumpridos de uma maneira até mesmo cega. Mesmo que eles fossem injustos, eles eram celebrados em bases individuais. O que isso significa? Vivia-se aqui no Brasil, de uma maneira um tanto quanto tardia, o que em França já se vivia há muito mais tempo, o laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, um liberalismo levado às últimas consequências. Só para os senhores terem uma ideia dessa rigidez dos contratos, não só os contratos que envolviam planos de saúde e seguro-saúde, todos os contratos, eles deveriam sempre ser cumpridos, independentemente do aspecto ético. Mesmo que o contrato fosse desigual, mesmo que existisse ausência de equilíbrio, equivalência, o que nós chamamos no direito de ausência de comutatividade, não é? Ou seja, um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Mesmo nessas hipóteses, ele era efetivamente cumprido até mesmo no Poder Judiciário, não é? Eu me lembro que quando eu me formei, em seguida um colega meu de sala se tornou juiz, coisa assim de um mês depois. Coincidentemente, o pai dele era desembargador, mas uma mera coincidência.
E o que aconteceu? Eu pagava um apartamento há muito tempo e já havia pago em dólar 2 vezes o valor do apartamento. E o que aconteceu? Eu fui até a vara, né, onde ele judicava, e contei para ele: olha, eu vou entrar com uma ação assim, assado, para rever tudo isso, né? Ele falou: nossa, que interessante, né? Pouco se falava aqui no Brasil em revisão contratual. Eu fiquei muito animado porque o caso caiu com um colega de sala, não é? E ele, muito solícito, disse: olha, entra com a ação, nós vamos examinar, etc e tal. Eu fiquei muito animado e veio a sentença, não é? Veio a sentença, obviamente eu perdi a ação, não é? E ele disse lá: pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. Recorri ao tribunal e o tribunal, em poucas linhas, pacta sunt servanda. Chegou na época ao Supremo, eu consegui que chegasse lá. E o Supremo, também em poucas linhas, determinou lá: pacta sunt servanda, ou seja, o contrato tem de ser cumprido e não se discute. Houve uma transformação no país a partir da Constituição Federal. As leis que tinham um cunho clássico comportamental, ou seja, a estrutura legal clássica sempre é uma previsão factual, não é? O que os italianos chamam de fattispecie, previsão factual, consequência e um nexo entre esses fatos narrados na regra e a sua consequência, não é? A partir de 1988, surgiram leis narrativas. O que são essas leis narrativas, não é? Como é que eu posso explicar de uma maneira bastante simplificada o que seriam essas leis narrativas? Elas narram uma política nacional. E isso faz com que haja uma vasta gama de interpretações a partir dessas leis narrativas ou principiológicas. O que são essas leis principiológicas? O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo clássico de uma lei principiológica. São princípios vinculados à Constituição Federal. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor fala em transparência, lealdade e informação, ele vincula esses princípios ao texto constitucional. Outro exemplo de lei principiológica: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, entre outras leis efetivadas de uma maneira mais contemporânea. Agora, indiscutivelmente, isso gerou uma gama infinita de interpretações. Nós passamos do pacta sunt servanda, não é? Que os contratos tinham de ser observados de qualquer maneira, para um momento de insegurança. E esse momento de insegurança não diz respeito apenas e tão somente à autogestão na saúde, aos contratos relacionados ao plano de saúde, ao seguro saúde. Essa insegurança é geral. Conversando com um professor alemão recentemente, ele me dizia o seguinte: tudo o que se pleiteia de mais complexo na Alemanha, não se sabe o que o BGH, que é o equivalente ao Superior Tribunal de Justiça, vai decidir. E na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem um outro sistema, que é o chamado Common Law, não é? Do direito consuetudinário, não é? São as decisões, os casos anteriores. Mas lá também, a mudança da corte tem sido constante, não é? E como é que é o que eles chamam lá de stare decisis, não é? Quando se muda o entendimento da corte, que tinha um entendimento já bastante antigo e muda completamente a sua linha de julgamento. Isso tem existido com mais constância nesses países, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, etc. Por que que isso ocorre? Diante de todas essas transformações que nós vivemos. O juiz, hoje, não é mais o que era aquele juiz pós-Revolução Francesa, não é? De 1789. O Código Civil francês, que influenciou toda a legislação europeia, praticamente, do direito continental europeu e também da América Latina,
toda essa influência fez com que os juízes, não só na Europa, no século XIX, e aqui no Brasil, século XIX, boa parte do século XX, decidissem exatamente de acordo com a lei. O juiz era, na realidade, o que os franceses chamam de la bouche de la loi, ou seja, o boca da lei, né? Ele simplesmente fala, artigo tal, esta é a solução, esta é a decisão. O mundo mudou. O que se preconiza hoje no mundo, o que se quer hoje no mundo do direito, é que o juiz decida, ele é obrigado a decidir, não é? Não existe o que nós chamamos no direito de non liquid, ou seja, o momento que existia no direito romano pré-clássico, que o juiz simplesmente não julgava a causa quando ele não sabia ou quando não tinha uma legislação específica ou um caso anterior. Ele é obrigado a julgar. Em segundo lugar, ele tem de julgar de acordo com a lei. E terceiro, ele tem que buscar o ideal de justiça. Então a tarefa hoje é muito mais difícil do que era até bem pouco tempo. E essa tarefa é difícil para quem ensina direito, para quem exerce a profissão, não é? Como advogado, como membro do Ministério Público, e muito mais difícil ainda para quem decide, não é? Essa é uma tarefa hercúlea, em especial para as questões complexas. Vejam os senhores, por exemplo, na união entre pessoas do mesmo sexo, como foi a interpretação da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a união estável é uma união entre um homem e uma mulher. Não existe maior clareza do que isso. Só que com fundamento na dignidade da pessoa humana, né? O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, se decidiu que homem com homens podem formar uma união estável, e mulher com mulher também. Veja, essa é uma interpretação principiológica, porque a regra, o artigo 226 do texto constitucional, não definia assim. Então vejam, com relação às pesquisas com célula-tronco, da mesma forma, existia uma vertente que preconizava, que afirmava, que seria uma transgressão ao princípio da dignidade, a permissão da realização científica, a pesquisa científica com células-tronco. Uma outra vertente que foi a vencedora, afirmava o contrário. Então vejam, o mundo todo passa por essa incógnita. No que se refere especificamente ao momento que nós vivemos, é um momento de instabilidade, não tenho dúvida disso, econômica, política e social. É um momento de incerteza em razão da influência, como eu disse anteriormente, de toda a tecnologia, não é? Que nos foi colocada, obviamente, por grandes cientistas, mas nós não sabemos muito bem quais os efeitos, quais os resultados de toda essa tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Por fim, nós vivemos um momento de insegurança. Vejam, vem muito a calhar a própria noção de seguro, não é? Seguro é uma palavra que vem do latim securo, que significa livre de risco, livre de perigo, não é? E como é que surgiu essa ideia do seguro? Aqueles menos favorecidos na antiga Grécia e depois na antiga Roma, aquelas pessoas desprezadas, pobres, precisavam se unir, não é? E os senhores sabem que a ideia de solidariedade, ela aparece de uma maneira muito clara e evidente no momento de desdita, não é? De tragédia. Nos momentos difíceis o homem se torna solidário. Quando as pessoas estão muito bem, o que menos existe é solidariedade. E o que se fazia na antiga Grécia e depois em Roma? Esses grupos formavam confrarias. Confrarias para quê? Para se protegerem das doenças, para poderem pagar os médicos,
para poderem pagar um funeral adequado, decente. E essas confrarias foram crescendo até que, no final do século XV, início do século XVI, surgiu na Itália essa noção de seguro, não é? Em especial o seguro marítimo, não é? Começou a partir do seguro marítimo e se transmudou para os dias de hoje até atingir o chamado seguro-saúde. Então vejam, na seara da saúde, dos contratos de saúde, a situação é um tanto quanto difícil de ser tratada e ela tem sido enfocada como judicialização da saúde, não é? Antes os tribunais decidiam da seguinte forma: o que estivesse no contrato relacionado à saúde deveria ser cumprido, mesmo que esse contrato fosse desigual, mesmo que existissem cláusulas abusivas, não é? O que os italianos chamam de cláusule vessatorie, não é? Cláusulas vexatórias. Isso tudo foi se modificando entre nós, não é? E essas cláusulas hoje são declaradas nulas de pleno direito. Então, se existe alguma cláusula abusiva, ela é declarada, por força do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula abusiva e nula. Portanto, preserva-se o contrato, existe o princípio da conservação do contrato, mas apenas e tão somente aquela cláusula é eliminada daquele contrato. Então vejam, o que existe hoje no que se denomina, volto a lembrá-los, judicialização, são decisões judiciais em benefício daquela pessoa doente, daquela pessoa que tem ou não um plano de saúde ou um seguro-saúde, em razão da deficiência do Estado, fato que já foi aqui mais do que marcado pelos meus ilustres palestrantes que me antecederam, não é? Ou seja, o Estado não cumpre o artigo 6º da Constituição Federal, não é? O artigo 6º está vinculado ao artigo 1º, número 3. Então, o que é uma vida digna entre nós, por força da Constituição Federal? É uma vida vinculada aos direitos sociais, não é? Segurança, lazer, saúde, não é? Saúde como um dever primacial do Estado. O Estado não cumpre e acaba transferindo isso para o particular. E o que é mais grave, como também já foi mencionado aqui, quem julga, na realidade, fica na seguinte situação: ele tem de julgar, não é? E o receio do magistrado é justamente ele preservar o contrato e o paciente vir a óbito. Isso é um problema, é uma paura generalizada no Poder Judiciário. Em razão disso, as liminares são obtidas, não é? Com fundamento em vários princípios constitucionais. O que falta na autogestão é demonstrar para o Poder Judiciário a diferença que existe entre um plano de saúde que tem por finalidade lucro e uma autogestão, que tem justamente aquela ideia aqui mencionada do seguro, junto com a ideia de mutualidade, que dá origem ao mutualismo, não é? Ou seja, é a própria ideia de solidariedade, não é? Ou seja, uma pessoa ligada, uma pessoa que tem um liame em relação ao grupo, e o grupo todo com um vínculo em relação àquela pessoa. Esse é o exemplo do seguro-saúde, não é? E de uma certa forma, da autogestão. Ou seja, todos se auxiliam mutuamente, com uma contribuição, que nada mais é do que, de uma maneira muito primitiva, o que os romanos denominavam collegia ou sodalícia, não é? Bom, o momento é, portanto, de insegurança, e os senhores poderiam, eventualmente, me indagar aqui: o que fazer, não é? Onde é que estaria, portanto, a segurança jurídica, não é? No momento atual, só há uma saída: esperar que tudo vá ser regulado ou regulamentado é impossível nos dias de hoje, até porque
os fatos surgem de uma maneira muito rápida e as consequências, num primeiro momento, são desconhecidas. Há uma máxima do direito romano que diz ex factor ius oritur, ou seja, dos fatos nasce o direito. Se os fatos nascem de uma maneira muito rápida,